Ele disse que estaria viajando a trabalho, mas, naquela mesma noite, estava dentro da própria mansão, disfarçado de garçom, observando tudo em silêncio. Ninguém percebeu. Nem os convidados. E muito menos a mulher que organizou a festa. Para todos, ela era perfeita, elegante, educada, admirada. Mas ele precisava ter certeza de uma coisa: como ela tratava as pessoas quando ninguém importante estava olhando. Principalmente, sua mãe. Uma mulher cadeirante, que não podia se defender, não podia sair dali, e que carregava em silêncio uma dignidade que poucos enxergavam. O que aconteceu naquela festa foi além de uma simples decepção. Em meio ao luxo, as risadas e as taças erguidas, uma atitude revelou tudo. E foi ali, no momento mais inesperado, que o garçom deixou de ser invisível e mostrou quem ele realmente era. Mas quando isso aconteceu, já era tarde demais para voltar atrás. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Mateus tinha 42 anos, e nenhum deles havia sido fácil. Quem o via agora, dono de uma das maiores construtoras do país, com uma mansão em condomínio fechado, carro importado na garagem e nome respeitado em qualquer sala de negócios, talvez imaginasse que ele sempre viveu assim. Que o sucesso tinha vindo naturalmente, como herança ou sorte. Mas não. Cada centavo daquele patrimônio tinha sido construído com as próprias mãos. Com madrugadas estudando em livro emprestado. Com anos servindo em empresa que mal pagava o transporte. Com erros que custaram caro e lições que custaram mais ainda. Mateus não tinha vergonha de onde veio. Tinha orgulho. E havia uma razão muito específica para esse orgulho nunca ter se transformado em arrogância. Seu nome era Dona Silvia. 63 anos. Cabelo grisalho sempre penteado com cuidado. Voz mansa, olhos fundos, sorriso que parecia carregar paciência em cada canto. Ela era a mulher que havia lavado roupa de manhã cedo e vendido quentinha à tarde para garantir que o filho tivesse ao menos um caderno novo por ano. Havia 3 anos, um acidente mudou tudo. Dona Silvia atravessava a rua perto de casa quando um carro perdeu o controle. O impacto foi violento. Ela sobreviveu, mas saiu do hospital sem movimentos nas pernas. Cadeirante. Dependente de cuidados para as atividades mais simples do dia a dia. E ainda assim, nem um único dia ela deixou de sorrir para o filho. Mateus jamais esqueceu o que sentiu quando o médico disse que ela não andaria mais. A culpa sufocante de ter chegado tarde. A raiva surda de não ter podido evitar. E, ao mesmo tempo, a admiração silenciosa ao ver a mãe olhar para ele e dizer, com toda a calma do mundo: "Não chora, meu filho. Eu ainda sou eu." Desde aquele dia, ele jurou para si mesmo que nenhuma pessoa no mundo jamais trataria Dona Silvia como menos do que ela era. Nenhuma. Gisele tinha entrado na vida de Mateus 2 anos atrás, numa tarde de evento beneficente que ele mal queria ter ido. Ela estava lá, vestido azul marinho, cabelo liso, sorriso calculado com a precisão de quem sabe exatamente o efeito que causa. Falou de causas sociais com desenvoltura. Comentou sobre arte, sobre viagens, sobre arquitetura. Tudo com aquela leveza de quem parece nunca ter precisado se esforçar para impressionar. E impressionou. Mateus não era um homem fácil de seduzir. Ele via o mundo com desconfiança saudável. Aprenderá cedo que nem todo sorriso era genuíno. Mas havia algo em Gisele que parecia diferente. Ou, ao menos, era o que ele queria acreditar. Eles começaram a se ver. Depois, a se relacionar de verdade. Com o tempo, ela foi se tornando presença constante na mansão. Ajudava a organizar eventos, acompanhava Mateus em compromissos sociais, circulava entre empresários e personalidades com uma naturalidade que ele admirava. Parecia encaixar-se perfeitamente no mundo que ele havia construído. Mas havia detalhes. Pequenos, quase imperceptíveis, mas que Mateus, com seus anos de leitura silenciosa de pessoas, não conseguia ignorar completamente. Quando Dona Silvia estava na sala, Gisele ficava inquieta. Não de forma explícita, ela não era descuidada o suficiente para isso. Mas havia uma tensão sutil. Uma impaciência disfarçada num sorriso que não chegava aos olhos. Um jeito de redirecionar assuntos sempre que a conversa girava em torno da mãe dele. Uma vez, Dona Silvia derrubou um copo de suco na mesa de jantar. Acidente simples. A mão tremia às vezes desde o acidente.
Mateus foi buscar um pano sem pensar duas vezes. Gisele não disse nada. Mas o olhar que ela lançou para o lado, rápido, disfarçado, como quem registra uma inconveniência, não passou despercebido. Naquele momento, algo dentro de Mateus acendeu. Um alerta pequeno, quase silencioso, mas que não apagou mais. Ele tentou racionalizar. Tentou dizer a si mesmo que estava exagerando, que relacionamentos têm atritos naturais, que ninguém é perfeito e que Gisele tinha qualidades reais que não deveriam ser descartadas por causa de impressões vagas. Mas impressões vagas eram exatamente o que havia guiado Mateus por toda a vida. E raramente o tinham enganado. Foi numa noite quieta, enquanto Dona Sílvia dormia no quarto do fundo e ele ficou sentado sozinho na varanda com um copo d'água e muitos pensamentos, que a decisão tomou forma. Ele não ia embora. Não ia confrontar. Não ia perguntar. Ia observar. Da forma mais honesta possível. Sem aviso. Sem câmera. Sem intermediário. Ele mesmo. Com os próprios olhos. E a festa que Gisele estava organizando para o fim do mês seria a oportunidade perfeita para isso. Mateus fechou os olhos na varanda naquela noite e fez uma promessa silenciosa. Se ele estivesse errado, pediria desculpas internamente e seguiria em frente com mais leveza. Mas se estivesse certo, não haveria segunda chance. Mateus cresceu num bairro onde o asfalto tinha mais buraco do que chão liso. A rua onde morava era daquelas que o sol esquentava cedo demais no verão e o frio entrava pelas frestas da janela no inverno. A casa era pequena, 2 cômodos, uma cozinha que servia de sala, um banheiro que chiava sempre que alguém abria a torneira. Nada de luxo, nada de sobra. Mas tinha algo que muita casa grande não tinha. Tinha Dona Sílvia. Ela acordava antes do sol todos os dias. Não porque gostava de madrugada, mas porque o dia dela precisava começar cedo para caber tudo o que tinha que ser feito. Lavava a roupa de vizinho para complementar a renda. Vendia marmita na porta de uma oficina mecânica 3 quarteirões de casa. Remendava calça, passava camisa, fazia bolo por encomenda quando aparecia pedido. Nunca reclamou. Pelo menos nunca na frente do filho. Mateus sabia, porque uma vez acordou de madrugada com sede e viu a mãe sentada à mesa da cozinha, cabeça baixa, as contas espalhadas na frente dela. Ela não estava chorando. Estava apenas olhando para os números com uma expressão que ele nunca tinha visto antes, e que nunca quis ver de novo. No dia seguinte, ela amanheceu sorrindo como sempre. E ele, com 8 anos, decidiu naquele momento que um dia ia mudar aquilo. Não sabia como. Não sabia quando. Mas ia. O caminho não foi reto. Na adolescência, Mateus trabalhou em tudo que apareceu. Engraxou sapato. Entregou panfleto. Carregou caixa em depósito de supermercado. Lavou carro aos finais de semana enquanto os colegas jogavam bola. Não havia tempo para se lamentar. E, honestamente, ele nunca sentiu vontade. Porque toda vez que o cansaço batia, ele lembrava da expressão da mãe naquela madrugada. E continuava. Aos 18 anos, conseguiu uma vaga como auxiliar administrativo numa pequena empresa de construção civil. O salário era modesto, mal cobria o transporte e uma ajuda em casa. Mas Mateus observava tudo. Aprendia com os mais velhos. Fazia perguntas que incomodavam os superiores, mas encantavam os donos. Em 3 anos, foi promovido 2 vezes. Em 5, estava gerenciando obra. Em 8, tinha economias suficientes para montar a própria empresa. Pequena no começo. Um escritório alugado, 2 funcionários, projetos simples que mal pagavam as contas no primeiro ano. Mas Mateus tinha algo que dinheiro não compra, disciplina de quem cresceu sem margem para erro. Ele não desperdiçava. Não exibia. Não se perdia em vaidade. Trabalhava. E a empresa cresceu. Quando o dinheiro começou a aparecer de verdade, a primeira coisa que Mateus fez foi buscar um apartamento melhor para Dona Sílvia. Ela resistiu, como sempre resistia quando o assunto era receber algo. Eu tô bem aqui, meu filho. Não precisa disso. Eu sei que você tá bem. Mas eu preciso fazer isso. Ela olhou para ele por um longo momento, como fazia quando estava medindo alguma coisa que não sabia nomear ainda. Depois sorriu. E aceitou. Ao longo dos anos seguintes, conforme a construtora de Mateus foi se tornando referência no setor, ele foi expandindo os cuidados com a mãe. Médico particular, fisioterapeuta,
Cuidadora de confiança, casa própria num bairro tranquilo, viagem de aniversário para um lugar que ela sempre quis conhecer. Dona Silvia recebia tudo com gratidão genuína, mas nunca mudou quem era. Continuava acordando cedo. Continuava gostando de cozinhar quando conseguia. Continuava tratando todo mundo com a mesma atenção, do motorista ao médico especialista. Era dessa forma que ela ensinava, sem abrir livro nenhum. O acidente aconteceu numa terça-feira comum. Mateus estava numa reunião quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele normalmente deixava para depois, mas algo fez atender. Eram do hospital. Ele não lembrava direito do trajeto até lá. Lembrava da recepcionista dizendo o número do quarto com uma voz que tentava ser neutra, mas não conseguia completamente. Lembrava do cheiro forte de antisséptico no corredor. Lembrava da porta se abrindo. E de ver Dona Silvia deitada, pálida, com os olhos fechados e fios ligados ao braço. Ela sobreviveu. Mas a médula foi atingida. Os danos eram irreversíveis. Cadeirante permanente. Mateus ficou ao lado dela durante toda a internação. Reorganizou a agenda, delegou o que precisava ser delegado, e ficou. Dormiu em cadeira de hospital mais noites do que conseguia contar. Quando ela abriu os olhos no segundo dia e viu o filho ali, tentou fazer uma piada sobre o cabelo bagunçado dele. Ele não conseguiu rir. Ela percebeu. Mateus. Me olha. Ele olhou. Isso aqui é um contratempo. Não é o fim. Tá me ouvindo? Ele assentiu, mas os olhos cheios de água traíam o quanto ele acreditava naquilo naquele momento. Eu ainda sou eu, meu filho. E você ainda é você. Então levanta essa cabeça. Ele levantou. E de alguma forma estranha, naquele quarto de hospital com cheiro de antisséptico e luz fluorescente fraca, Mateus sentiu algo que não esperava sentir naquele momento. Orgulho. Da mulher mais forte que ele conhecia. Foi por causa disso, por causa de tudo que Dona Silvia representava, que ele se tornou tão cuidadoso com as pessoas que deixava entrar na própria vida. Não era paranoia. Era critério. Quem não respeitava sua mãe, não respeitava ele. Era simples assim. E quando os sinais com Gisele começaram a aparecer, discretos, dissimulados, quase invisíveis para qualquer outra pessoa, Mateus não ignorou. Guardou. Observou. E esperou o momento certo. Aquela festa seria esse momento. E ele já sabia, lá no fundo, que o que ia encontrar naquela noite mudaria tudo. Só ainda não sabia o quanto. Gisele entrou na vida de Mateus como entram certas coisas que parecem boas demais. Devagar, com cuidado, sem barulho. Não foi um encontro dramático. Não houve nada de extraordinário no primeiro momento. Era uma tarde de sábado, num evento beneficente organizado por um instituto de cultura no centro da cidade. Mateus havia sido convidado como patrono, um dos poucos compromissos sociais que ele aceitava sem muito custo, porque pelo menos havia algum propósito real por trás. Ele estava perto da janela, copo de água mineral na mão, tentando parecer presente numa conversa sobre mercado imobiliário que já não lhe dizia nada, quando ela entrou. Vestido azul marinho, cabelo liso, escuro, caindo sobre os ombros com aquela naturalidade que só existe quando há muito cuidado por trás. Postura ereta, passada firme, sorriso que aparecia na medida exata, nem ansioso, nem forçado. Ela cumprimentou o organizador do evento, trocou palavras com 2 ou 3 convidados, e então seus olhos encontraram os de Mateus por um segundo breve. Ela não desviou imediatamente. Ele notou isso. Foram apresentados formalmente meia hora depois. Ela conhecia o nome dele, o que não era surpresa, já que Mateus tinha alguma visibilidade no setor. Mas o jeito como ela conduziu a conversa inicial não tinha aquele tom de quem está tentando impressionar alguém importante. Ela falou sobre a causa do evento com conhecimento real, citou dados sobre inclusão cultural, mencionou um projeto de leitura em comunidade periférica com detalhes que só quem acompanhava de perto saberia. Mateus, que tinha antena calibrada para distinguir discurso de convicção, ficou genuinamente interessado. Conversaram por 40 minutos. Ele saiu daquele evento com o número dela salvo no celular e, pela primeira vez em muito tempo, com vontade de ligar. Os meses seguintes foram, por qualquer ângulo que se olhe, bons. Gisele era companhia fácil, inteligente, articulada, com opinião própria sobre os assuntos que abordava. Não fingia concordar quando discordava, e Mateus valorizava isso. Tinha senso de humor seco, gostava de cinema,
viajava bem, se adaptava a qualquer ambiente social sem esforço aparente. Nos jantares com parceiros de negócios, ela sabia o momento exato de falar e de calar. Nas ocasiões mais informais, era leve, bem-humorada, presente. Parecia, de fora, o encaixe perfeito para a vida que Mateus havia construído. E por um tempo real, não imaginado, ele acreditou nisso. Havia afeto. Havia respeito mútuo. Havia planos sendo construídos com cuidado. Mas havia também, desde cedo, uma coisa pequena que Mateus notou e guardou sem saber ainda o que fazer com ela. Gisele nunca perguntava sobre Dona Sílvia por iniciativa própria. Não era uma ausência gritante. Era sutil. Quando Mateus falava da mãe, Gisele ouvia. Respondia com educação. Às vezes até fazia comentário simpático. Mas nunca perguntava. Nunca demonstrava curiosidade genuína. Nunca dizia como ela está, antes que o assunto fosse levantado por ele. Para muita gente, isso seria irrelevante. Para Mateus, era um dado. Ele não alimentou a desconfiança. Não criou julgamento precipitado. Apenas registrou. O primeiro encontro entre Gisele e Dona Sílvia aconteceu num almoço de domingo, cerca de 4 meses depois que começaram a se relacionar. Mateus havia sugerido o encontro de forma natural, sem cerimônia, como fazia com tudo que era importante para ele. Dona Sílvia chegou com a cuidadora, Márcia, que a conduzia com atenção e carinho. Vestia uma blusa florida simples, cabelo penteado, brincos discretos. Sorriu para Gisele com aquela abertura genuína que era a marca dela. Que prazer te conhecer, minha filha. Meu filho fala bem de você. Gisele sorriu de volta. Igualmente, Dona Sílvia. Ouço muito sobre a senhora também. Foi cordial. Foi correto. Mas não foi caloroso. Mateus percebeu a diferença, porque conhecia a mãe o suficiente para saber como era o sorriso dela quando encontrava alguém que a tocava de verdade. Havia uma luz nos olhos que aparecia ou não aparecia. Naquele almoço, Dona Sílvia foi gentil com Gisele. Mas a luz não apareceu. Com o tempo, os encontros entre as duas foram se tornando parte da rotina. E foi nessa rotina que os detalhes começaram a se acumular. Uma vez, Dona Sílvia pediu para que alguém alcançasse um copo d'água que estava fora do seu alcance na cadeira de rodas. Gisele estava a 2 passos. Ficou parada por um segundo longo demais, antes que Mateus se levantasse para pegar. Outra vez, durante uma conversa à mesa, Dona Sílvia contou uma história da infância de Mateus com aquele prazer simples de mãe que gosta de lembrar. Gisele sorriu na hora certa, disse que fofo no momento esperado. Mas os olhos dela estavam em outro lugar. Mateus viu. Havia também os comentários de contexto, aqueles que parecem inocentes mas carregam peso quando você presta atenção. Uma vez, ao planejar um jantar com amigos, Gisele mencionou de passagem que talvez fosse melhor um ambiente mais tranquilo, sem muita movimentação, para não complicar a locomoção de ninguém. Disse com delicadeza, mas o ninguém tinha um endereço muito claro. Mateus não respondeu naquele momento. Apenas guardou. O que incomodava não era a frieza em si, havia pessoas naturalmente menos afetivas, e ele sabia disso. O que incomodava era o contraste. Com os amigos, Gisele era calorosa. Com os parceiros de negócios dele, era charmosa. Com qualquer pessoa que pudesse lhe oferecer algo, status, conexão, visibilidade, ela era magnética. Com Dona Sílvia, era educada. E educação, Mateus havia aprendido faz tempo, pode ser a forma mais fria de dizer que alguém não importa. Foi essa percepção, construída devagar, tijolo por tijolo, ao longo de meses, que plantou nele uma inquietação que não passava mais. Ele não queria acreditar, mas também não conseguia ignorar. E foi exatamente aí que começou tudo. Tem uma coisa que Mateus aprendeu cedo, ainda nos tempos em que carregava a caixa em depósito de supermercado e observava o mundo com olhos de quem não tinha nada a perder. Pessoas mostram quem são nos detalhes. Não nos grandes gestos. Não nos momentos em que sabem que estão sendo observadas. Não nas falas ensaiadas nem nos sorrisos calculados. Nos detalhes. No jeito de tratar o garçom quando o pedido demora. No tom que usam com alguém que não pode retribuir nada. Na paciência, ou na falta dela, diante de quem precisa de mais tempo, mais cuidado, mais atenção do que o comum. Esses detalhes não mentem.
E os detalhes em volta de Gisele estavam falando cada vez mais alto. Foi numa tarde de quarta-feira que uma cena pequena deixou uma marca grande. Mateus tinha chegado mais cedo do escritório. Dona Silvia estava na sala, assistindo um programa de culinária que ela adorava, com Márcia sentada ao lado dobrando uma roupa. A casa tinha aquele silêncio confortável de fim de tarde. Gisele chegou pouco depois. Entrou, cumprimentou Márcia com um aceno de cabeça, o tipo de cumprimento que se dá a uma parede, e se virou para Mateus sem ao menos olhar para Dona Silvia, que estava a menos de 3 metros dela. Tô cansada. Esse trânsito tava impossível. Jogou a bolsa no sofá. Pegou o celular. Começou a rolar a tela. Dona Silvia, com o jeito manso que tinha, virou a cadeira levemente e disse, com um sorriso: Boa tarde, Gisele. Cansativo mesmo, né, esse trânsito do fim de tarde. Gisele levantou os olhos do celular por um segundo. Boa tarde. E voltou para a tela. Mateus ficou parado na soleira da cozinha, copo na mão, sem dizer nada. Dona Silvia não demonstrou mágoa. Nunca demonstrava. Virou a cadeira de volta para o programa de culinária com a mesma tranquilidade de sempre. Mas Mateus sentiu alguma coisa apertar por dentro. Ele tentou conversar sobre isso com Gisele naquela noite. Não de forma direta. Ele sabia que acusação direta só gera defesa, não reflexão. Tentou de um jeito lateral, abrindo espaço para ela mesma perceber. Você tá bem? Pareceu meio distante quando chegou hoje. Só cansada. Dia pesado. Minha mãe estava na sala quando você chegou. Gisele olhou para ele com uma expressão que tentava ser neutra, mas tinha um fundo de impaciência. Eu cumprimentei ela. Mateus. Eu sei. Só achei que você não tinha notado que ela estava lá. Uma pausa. Eu notei. E encerrou o assunto com o tom de quem considera a conversa desnecessária. Mateus não insistiu. Mas algo naquele eu notei soou mais como confirmação do que como defesa. Os dias seguintes trouxeram mais observações. Numa tarde em que receberam amigos para um almoço informal, Gisele foi outra pessoa. Animada, presente, servindo as pessoas com atenção, fazendo questão de que cada detalhe estivesse certo. Riu alto, contou histórias, circulou pela mesa com uma energia que Mateus havia gostado quando a conheceu. Dona Silvia estava à mesa também. E durante todo o almoço, Gisele falou com todos os presentes. Menos com ela. Não foi ignorância total. Houve 1 ou 2 momentos em que respondeu algo que Dona Silvia comentou. Mas não houve iniciativa. Não houve inclusão. Era como se a presença da mãe de Mateus fosse uma informação que Gisele processava sem de fato registrar. Os amigos não perceberam. Mateus percebeu. E percebeu também que Dona Silvia, com sua elegância silenciosa, conversou bastante com os outros convidados, riu, participou, e em nenhum momento demonstrou esperar mais de Gisele do que estava recebendo. Aquilo doeu de um jeito diferente, porque significava que Dona Silvia já havia entendido, e havia aceitado. E isso, para Mateus, era inaceitável. Houve um episódio que ficou gravado com mais força do que os outros. Numa noite, Dona Silvia passou mal. Nada grave, uma tontura, pressão levemente alta, o tipo de coisa que acontecia de vez em quando e que Márcia já sabia como manejar. Mas Mateus ficou preocupado, ficou ao lado da mãe por um bom tempo, adiou um compromisso que tinha com Gisele naquela noite. Ela entendeu. Disse que estava tudo bem. Foi embora sem fazer cena. Mas no dia seguinte, numa conversa sobre outros assuntos, ela soltou algo que pareceu casual demais para ser acidental. Você precisa aprender a confiar mais nas pessoas que cuida dela, Mateus. Você não pode largar tudo toda vez que ela passa mal. Ele olhou para ela. É minha mãe, Gisele. Eu sei. Mas ela tem cuidadora. Tem médico. Você não precisa ser o único responsável por tudo. A fala era racional, podia até parecer sensata para alguém que não conhecesse o contexto. Mas Mateus conhecia. E o que ele ouviu naquelas palavras não foi preocupação com ele. Foi impaciência com ela. Naquela noite, sozinho na varanda depois que Gisele foi embora, Mateus ficou muito tempo em silêncio. Não estava com raiva. Estava com aquela clareza pesada de quem finalmente para de tentar enxergar diferente uma coisa que sempre pareceu a mesma. Ele não queria acreditar que havia se enganado. Ninguém quer. Mas havia uma diferença entre não querer acreditar e continuar fingindo que não via.
E Mateus tinha prometido para si mesmo, anos atrás, que nunca ia fingir quando o assunto era a dignidade da mãe. Não ia começar agora. Então, naquela varanda, com a cidade silenciosa lá embaixo e o pensamento mais organizado do que o coração, ele tomou a decisão. Não ia confrontar. Não ia perguntar. Ia ver. Com os próprios olhos. Sem filtro. Sem desculpa. A festa que Gisele estava organizando para o mês seguinte seria o momento. E dessa vez, ele não ia deixar nenhum detalhe passar. A festa havia sido ideia de Gisele desde o começo. Ela trouxe o assunto numa manhã de domingo, com aquele entusiasmo organizado que tinha quando algo a interessava de verdade. Disse que queria reunir os amigos próximos, comemorar os bons momentos do ano, fazer algo especial na mansão. Mateus ouviu com atenção. Por fora, concordou com naturalidade. Disse que achava uma boa ideia, que ela podia organizar como quisesse, que ele deixava nas mãos dela os detalhes. Por dentro, algo se acendeu imediatamente. Era a oportunidade que ele estava esperando sem saber que estava esperando. Gisele mergulhou na organização com uma energia que Mateus raramente via nela em outros contextos. Contratou buffet, escolheu decoração, montou lista de convidados, definiu playlist, cuidou de cada detalhe com uma precisão que revelava o quanto aquele tipo de evento importava para ela. Era o mundo dela, o mundo das aparências bem construídas, das impressões cuidadosamente administradas, das cenas que ficam na memória das pessoas certas. Mateus observava tudo isso de longe, participando o suficiente para não levantar suspeita, mas já com a cabeça em outro lugar. Estava montando o próprio plano. A primeira peça foi a conversa com Ricardo. Ricardo era chefe de segurança da mansão havia 6 anos. Homem discreto, leal, do tipo que fazia o trabalho sem precisar de reconhecimento público. Mateus confiava nele como confiava em poucas pessoas. Chamou Ricardo num fim de tarde, quando a casa estava vazia. Preciso de um favor. E precisa ficar entre a gente. Ricardo não piscou. Pode falar. Mateus explicou o plano com objetividade. Sem drama, sem detalhes desnecessários. Disse que queria estar presente na festa sem ser reconhecido. Que precisava de um uniforme de funcionário do buffet e de uma forma de circular sem chamar atenção. Ricardo ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento. O buffet contratado tem uma empresa terceirizada que fornece os garçons. Consigo incluir seu nome na lista de funcionários extras sem problema. Ninguém vai questionar. E a máscara? Tem aquelas de olho, estilo baile veneziano. Combinam com o estilo da festa que ela planejou. Ninguém vai achar estranho. Mateus assentiu. Mais uma coisa, disse ele. Dona Silvia vai ser convidada? Ricardo hesitou levemente. Gisele não incluiu o nome dela na lista que me passou. Uma pausa. Eu incluo, disse Mateus, com uma calma que não combinava com o peso daquilo. E garante que Márcia esteja com ela a noite toda. Feito. A segunda peça foi o álibi. Dias antes da festa, Mateus avisou Gisele que precisaria viajar a trabalho. Uma reunião importante, fora do estado, que não podia ser remarcada. Ela reagiu com uma decepção que parecia genuína. Justo na festa? Eu organizei tudo isso. Eu sei. Me desculpa. Quando eu voltar a gente comemora do jeito que você quiser. Ela aceitou. Ficou levemente contrariada, mas aceitou. E Mateus viu, naquela aceitação, algo que confirmou mais uma vez o que vinha sentindo. Não houve perguntas sobre quando ele voltava. Não houve vai dar tempo de aparecer no finalzinho? Não houve nenhuma tentativa real de tê-lo presente. A festa era dela. Ele era, naquele contexto, um detalhe secundário. Na véspera do evento, Mateus foi até o quarto da mãe. Dona Silvia estava sentada perto da janela, lendo um livro de histórias curtas que ela colecionava. Levantou os olhos quando ele entrou e sorriu daquele jeito que tinha, como se a presença dele fosse sempre uma boa surpresa, mesmo depois de décadas. Que foi? Tá com cara de quem quer conversar, mas não sabe por onde começa. Ele sorriu. Você vai à festa amanhã. Dona Silvia fechou o livro devagar. Mateus, você acha que é boa ideia? Eu não fui convidada. Não quero criar situação. Você foi convidada. Eu garanti isso. Mas Gisele... Mãe... Ele puxou uma cadeira e sentou perto dela. Você vai.
Márcia vai com você. E eu preciso que você seja você mesma a noite toda, tá bem? Não força nada. Não se preocupa com o que os outros vão pensar. Só seja você. Dona Silvia olhou para o filho por um longo momento. Havia algo nos olhos dela, uma leitura silenciosa, aquela inteligência tranquila que nunca precisou de diploma para funcionar. Você tá testando alguma coisa, não tá? Ele não respondeu. Ela assentiu devagar. Tá bem. Eu vou. No dia da festa, Mateus saiu de casa de manhã com uma mala, como qualquer pessoa que fosse viajar. Passou o dia num escritório que mantinha discretamente em outro endereço, organizando alguns pendentes de trabalho, tomando café, esperando o horário. Às 18 horas, pegou o uniforme que Ricardo havia separado. Calça preta, camisa branca engomada, gravata fina, sapato de verniz. O mesmo padrão dos outros funcionários do buffet. Olhou para o espelho por um instante. Não se reconheceu de imediato, e era exatamente isso que precisava. Colocou a máscara. Ajustou o cabelo. Virou o rosto de um lado para o outro, testando ângulos. Estava invisível. Não era mais Mateus, o dono da mansão. Era mais um garçom entre tantos, carregando bandeja, circulando entre convidados, ocupando aquele espaço invisível que as pessoas elegantes nunca realmente enxergam. Havia uma ironia ali que ele não deixou de notar. Gisele havia passado meses construindo uma imagem impecável justamente para ser vista pelas pessoas certas. E naquela noite, ela ia ser vista pela única pessoa que importava. Sem saber, Mateus chegou à mansão pela entrada de serviço, junto com os outros funcionários do buffet, 40 minutos antes do início. Ricardo recebeu com um olhar discreto, nada que chamasse atenção, e indicou a posição onde ele deveria ficar durante a maior parte da noite. Perto da sala principal. Com visão clara de todos os ambientes. Mateus ajeitou a bandeja nas mãos, respirou fundo, e esperou. A festa estava prestes a começar. E ele estava pronto para ver tudo. Os primeiros convidados chegaram às 20 horas em ponto. Carros importados parando na entrada. Mulheres com vestidos que custavam o salário de um mês de trabalho de muita gente. Homens de terno bem cortado, perfume caro, aquele jeito de andar de quem está acostumado a entrar em lugares assim sem precisar se impressionar. A mansão estava impecável. Gisele havia cuidado de cada detalhe com uma atenção que Mateus, observando de longe com a bandeja nas mãos, precisou reconhecer internamente. As flores eram frescas e brancas, dispostas em arranjos altos que criavam elegância sem exagero. As luzes estavam reguladas para aquele tom dourado suave que faz qualquer ambiente parecer mais sofisticado. A música de fundo, jazz instrumental, bem escolhido, completava o cenário sem disputar atenção com as conversas. Era bonito. Era muito bem feito. E Mateus sabia, melhor do que ninguém, o quanto custará. Não só em dinheiro. Gisele estava no centro de tudo, como sempre estava quando o ambiente era esse. Vestido longo na cor vinho, cabelo preso com alguns fios soltos no rosto, brincos de ouro que brilhavam discretamente sob a luz. Ela recebia cada convidado com o mesmo sorriso calibrado, caloroso o suficiente para parecer genuíno, controlado o suficiente para nunca parecer excesso. Abraços nos mais próximos. Aperto de mão nos mais formais. Beijo no rosto nas mulheres com quem tinha intimidade calculada. Ela conhecia o ritual. Dominava o ritual. E os convidados respondiam exatamente como ela esperava. Risos. Elogios ao ambiente. Comentários sobre o quanto Mansão era linda, sobre o quanto ela tinha bom gosto, sobre o quanto estava radiante naquela noite. Gisele recebia cada comentário com aquela modéstia ensaiada que é, na verdade, uma forma sofisticada de concordar. Mateus circulava entre os grupos com a bandeja, oferecendo taças, recolhendo guardanapos, executando o papel do funcionário invisível com uma precisão que ninguém questionava. Ninguém olhou para ele de verdade. Ninguém olha de verdade para quem serve. Ele já sabia disso, mas nunca havia sentido isso do lado de dentro. Havia talvez 40 pessoas naquela sala quando a festa atingiu seu ritmo. Grupos se formavam e se desfaziam. Conversas sobre viagens internacionais, sobre negócios, sobre reformas em casas de praia, sobre restaurantes novos que valiam ou não valiam a fila. O tipo de conversa que acontece quando todo mundo tem mais do que precisa e o maior problema do dia é decidir onde jantar no fim de semana. Mateus ouvia fragmentos enquanto circulava.
Não estava lá para julgar aquelas pessoas. Muitas delas ele conhecia, algumas eram parceiros de negócios, outras eram rostos familiares de eventos sociais. Gente comum vivendo a vida que construíram. O que ele estava medindo não era o ambiente. Era ela. E Gisele, naquele ambiente, era outra pessoa. Não no sentido de que estava fingindo, era mais sutil do que isso. Era como se aquele cenário fosse o habitat natural dela, o lugar onde ela se tornava a versão mais completa de si mesma. Segura, brilhante, no controle. Ela ria com mais espontaneidade. Tocava o braço das pessoas ao conversar. Aquele gesto de intimidade calculada que cria conexão sem custar nada. Fazia perguntas que demonstravam que ela havia prestado atenção na última conversa. Um detalhe sobre uma viagem, o nome de um filho, o resultado de uma cirurgia mencionada de passagem meses atrás. Era impressionante, de fato. Mateus observava e entendia por que ela encantava tanta gente. Ela sabia exatamente o que cada pessoa precisava ouvir. E entregava isso com maestria. 1 hora depois do início, algo mudou levemente no ambiente. Não foi nada dramático. Foi apenas um grupo perto da varanda que começou a falar mais alto, e uma gargalhada que cortou o jazz por um segundo. E então Gisele se deslocou para aquele lado da sala com a desenvoltura de quem está sempre onde precisa estar. Mateus a seguiu com os olhos. E foi então que ele notou a hora no relógio da parede. 21h15. Dona Silvia estava prevista para chegar às 21h30. Ele respirou fundo. Reajustou a bandeja nas mãos. E esperou. Os minutos seguintes foram os mais longos da noite. Mateus continuou circulando, continuou executando o papel, mas havia uma tensão baixa instalada nele que ele precisava manter controlada. Não podia se trair. Não podia olhar para a porta com muita frequência. Não podia deixar que nada no corpo delatasse o que estava sentindo por dentro. Fez o que sempre fazia quando precisava se controlar. Respirou. Observou. Esperou. Às 21h28, a porta principal se abriu. Márcia entrou primeiro, com aquela postura cuidadosa de quem está sempre atenta ao espaço ao redor. Depois, conduzindo a cadeira de rodas com delicadeza, trouxe Dona Silvia para dentro da mansão. Dona Silvia estava vestida com uma blusa azul clara, calça bege bem passada, cabelo penteado com aquele capricho simples que era a marca dela. Sem exagero. Sem tentativa de competir com o ambiente. Ela mesma. Apenas ela mesma. Alguns convidados próximos à entrada olharam com aquela curiosidade discreta de quem registra algo fora do padrão esperado. Uma mulher idosa em cadeira de rodas, vestida simplesmente, num evento daquele nível. Ninguém disse nada. Mas os olhares falaram. Dona Silvia não pareceu notar, ou se notou, não deu o menor sinal. Olhou ao redor com aquela serenidade tranquila, como quem entra num lugar qualquer sem precisar provar nada a ninguém. Mateus a viu do outro lado da sala. Sentiu o peito apertar de um jeito que não era tristeza nem raiva. Era amor. Daquele tipo pesado, que dói de tão real. E então ele desviou o olhar para Gisele, que havia parado no meio de uma conversa, e estava olhando para a porta, com uma expressão que durou apenas 2 segundos antes de ser substituída pelo sorriso de sempre. Mas 2 segundos foram suficientes. Mateus viu. E guardou. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixa seu like. No final desse vídeo quero que você responda essa pergunta. E se fosse sua mãe passando por essa situação, o que você faria? Márcia conduziu a cadeira de rodas com cuidado pelo corredor de entrada, desviando dos grupos de convidados que conversavam sem perceber o que chegava. Dona Silvia ia olhando ao redor com aquela calma que era quase desconcertante. Não havia desconforto no rosto dela. Não havia hesitação. Era a mesma mulher que havia encarado um quarto de hospital com serenidade, que havia perdido o movimento das pernas e ainda assim encontrado o filho no dia seguinte com um sorriso pronto. Um salão cheio de gente rica e bem vestida não ia intimidá-la. Mas Mateus, do outro lado da sala, sabia que o ambiente estava medindo ela da mesma forma que ela estava medindo o ambiente. E ele estava medindo Gisele. A anfitriã demorou aproximadamente 40 segundos para se mover em direção à chegada. Não foi imediato, e esse detalhe, pequeno para qualquer observador casual, foi registrado por Mateus com precisão. Quando um convidado importante entrava, Gisele se deslocava em segundos. Era quase um reflexo treinado. Com Dona Silvia, houve uma pausa. Curta.
Imperceptível para quem não estava prestando atenção, mas real. Gisele se desculpou com o grupo onde estava, ajustou o sorriso e caminhou em direção à porta com aquela postura de sempre. Elegante, controlada, no ritmo certo. Dona Silvia, disse ela, parando a uma distância que era educada, mas não era próxima. Que surpresa! Não sabia que a senhora viria. A frase foi dita com leveza, com aquele tom de quem está sendo gentil. Mas havia uma palavra no meio dela que carregava peso. Surpresa! Dona Silvia sorriu. Espero não estar atrapalhando. Mateus insistiu que eu viesse dar uma olhadinha. Claro que não. Fique à vontade. 3 palavras. Fique à vontade. Ditas com o mesmo tom que se usa para dizer pode deixar o casaco ali. Mateus ouviu tudo do ponto onde estava, a menos de 8 metros, bandeja na mão, rosto coberto pela máscara. Respirou fundo. Continuou observando. Márcia encontrou um espaço discreto perto da parede lateral, longe do centro da festa, mas com boa visibilidade do ambiente. Era um lugar confortável, sem movimento excessivo ao redor, onde Dona Silvia poderia ficar sem precisar disputar espaço com os grupos que circulavam. Dona Silvia ficou ali por alguns minutos, observando o ambiente com aquela expressão tranquila. Alguns convidados passaram perto sem olhar. Outros lançaram aquele olhar rápido de canto de olho, o tipo que registra algo sem querer se comprometer com uma reação. Uma mulher mais velha, esposa de um sócio de Mateus que ele conhecia superficialmente, parou e cumprimentou Dona Silvia com genuína simpatia. Conversaram por alguns minutos. Dona Silvia riu de algo que a mulher disse, aquele riso leve e fácil que tinha. Mateus observou essa cena e sentiu algo afrouxar levemente no peito. Mas não tirou os olhos de Gisele. A anfitriã havia voltado para o centro da festa como se nada tivesse acontecido. E, de certo modo, para ela, nada havia acontecido. Era essa a questão. Ela voltou para o grupo onde estava, retomou a conversa, riu da piada que alguém estava terminando de contar, pediu mais uma taça para um convidado com aquela atenção de anfitriã perfeita. Dona Silvia existia na periferia daquele mundo. E Gisele não fez nenhum movimento para mudar isso. Mateus continuou circulando. Chegou mais perto do grupo central em alguns momentos, recuou para pontos estratégicos em outros. Ricardo havia escolhido bem a posição dele, dali, era possível ver quase tudo sem ser notado. Ele via Gisele, via Dona Silvia, via a distância entre as duas. E via como essa distância não diminuía. 40 minutos depois da chegada de Dona Silvia, Gisele passou perto dela pela segunda vez. Não foi uma visita. Foi uma passagem. Ela estava se deslocando de um grupo para outro e o caminho cruzou o espaço onde a cadeira de rodas estava. Dona Silvia levantou os olhos e sorriu. Tá tudo muito bonito, Gisele. Você tem muito talento para isso. Era genuíno. Dona Silvia não sabia ser de outro jeito. Gisele parou por um segundo. Obrigada, Dona Silvia. E continuou andando. Sem parar. Sem puxar conversa. Sem o menor gesto de incluir aquela mulher no ambiente que ela própria havia criado. Mateus viu a cena de longe. Viu também o momento em que Dona Silvia baixou levemente os olhos depois que Gisele foi embora. Só por um segundo. Depois levantou de novo, virou para Márcia, e disse alguma coisa baixinho que fez a cuidadora sorrir. Dona Silvia não ia se deixar diminuir. Mas Mateus havia visto aquele segundo. E aquele segundo custou caro. A festa continuou no seu ritmo. Mais taças erguidas. Mais gargalhadas. Mais conversas sobre nada que importasse de verdade. E no meio de tudo aquilo, uma mulher idosa em cadeira de rodas ficava num canto, tratada com a mesma atenção que se dá a um vaso de flor que alguém trouxe sem avisar. Presente, mas decorativa. Mateus sentia algo crescer dentro dele que ele precisava manter controlado. Não era a hora de agir. Ainda não. Ele precisava ver até onde isso ia. Precisava ter certeza absoluta, sem sombra de dúvida, de que o que estava sentindo não era exagero nem distorção. Então continuou. Circulou. Serviu. Observou. E esperou. Foi cerca de 20 minutos depois que o ambiente começou a mudar. Gisele havia bebido algumas taças de vinho. Não estava alterada, ela controlava bem demais para isso, mas havia um relaxamento sutil na postura, uma leveza mais no riso, aquele estado de quem está confortável demais para manter todos os filtros no lugar.
Era o estado mais perigoso de uma pessoa que vive de aparências. Porque é quando os filtros caem que a verdade aparece. Mateus viu quando ela se virou para um grupo de amigas próximas. Viu o olhar que lançou para o canto onde Dona Silvia estava. Viu o sorriso que apareceu, diferente dos outros sorrisos daquela noite. Menor. Mais fechado. Com algo dentro que não era simpatia. Uma das amigas disse algo baixinho. Gisele respondeu com um riso curto. Mateus não ouviu as palavras. Mas conhecia esse tipo de riso. E soube que o que estava prestes a acontecer não ia ser pequeno. O grupo de amigas de Gisele era composto por 4 mulheres. Mateus as conhecia de vista. Eram presenças frequentes nos eventos que Gisele organizava ou frequentava. Mulheres bem vestidas, bem relacionadas, do tipo que constroem identidade em volta do círculo social que frequentam. Nenhuma delas era má pessoa, talvez. Mas todas eram o tipo de audiência que Gisele sabia usar. Ela se moveu em direção ao grupo com aquela naturalidade ensaiada, taça na mão, rindo de algo que uma delas havia dito antes mesmo de chegar perto. Era o gesto de quem quer sinalizar que está animada, presente, no mesmo nível de leveza que o grupo. Mateus se reposicionou discretamente. Mais perto. O suficiente para ouvir. Não tudo. Mas o suficiente. A conversa começou em território seguro. Alguém comentou sobre a decoração, os arranjos de flores, as luzes, o buffet. Gisele recebeu os elogios com aquela modéstia que já havia se tornado automática. Depois vieram comentários sobre outros eventos, sobre quem havia aparecido, sobre quem estava sumido. O tipo de conversa que funciona como aquecimento. Mateus esperou. E então uma das mulheres, a de cabelo curto, que ele vagamente associava ao nome Fernanda, virou levemente a cabeça na direção do canto onde Dona Silvia estava e disse algo com voz baixa. Ele não pegou as palavras. Mas pegou o riso que veio depois. E pegou o riso de Gisele, aquele riso curto, contido, que não era de alegria mas de cumplicidade. O tipo de riso que se compartilha quando alguém faz uma observação que todos pensaram mas ninguém havia dito em voz alta. Mateus sentiu o maxilar tensionar. Continuou parado. Gisele disse algo em resposta. Desta vez ele ouviu parte. Não era bem o perfil do evento. O grupo respondeu com aquela risada discreta de salão. A que soa elegante mas carrega desprezo. Mateus olhou para o canto. Dona Silvia estava conversando com Márcia, sem perceber que era assunto naquele grupo a menos de 12 metros. Havia uma dignidade tão completa naquela mulher que doía olhar para ela e depois olhar para o grupo de Gisele. Era o contraste entre quem é e quem aparenta ser. E naquele momento, estava muito claro qual era qual. Nos minutos seguintes, Mateus observou Gisele de um ângulo que ela nunca havia imaginado ser observada. O filtro estava caindo devagar, não de forma dramática, não com grandes gestos, mas nos pequenos relaxamentos que o vinho e a confiança do ambiente provocam. Ela passou pelo canto de Dona Silvia uma vez mais naquele período. Desta vez havia uma convidada ao lado dela, uma mulher que Mateus não reconhecia, provavelmente amiga de algum amigo, que olhou para a cadeira de rodas com aquela curiosidade levemente invasiva que algumas pessoas não conseguem disfarçar. Quem é ela? A mulher perguntou para Gisele, em voz baixa, achando que estava sendo discreta. Gisele respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. A mãe do Mateus. A mulher fez uma expressão de entendi, o tipo de expressão que diz muita coisa sem dizer nada. Gisele não acrescentou mais nada. Não disse uma mulher incrível. Não disse passou por muita coisa. Não disse absolutamente nada que representasse quem Dona Silvia era de verdade. Disse a mãe do Mateus com o mesmo tom que se usa para dizer é o vaso que ele gosta. E seguiu em frente. Mateus ficou parado no mesmo lugar por 3 segundos depois disso. 3 segundos que pesaram mais do que muita hora que ele havia vivido. A virada começou a se desenhar por volta das 22h30. A festa estava no pico, mais barulho, mais movimento, mais taças circulando. O ambiente havia relaxado para aquele estado de meio da noite em que as pessoas já não estão mais impressionando, estão apenas sendo. E Gisele, naquele estado, estava sendo quem era. Ela voltou para o grupo de amigas. Desta vez a conversa estava mais animada, mais solta. Uma das mulheres contou uma história que fez o grupo gargalhar. Mateus não ouviu o conteúdo, mas ouviu o tom. E então Gisele olhou para o canto novamente. Dessa vez por mais tempo.
com uma expressão que Mateus reconheceu. Não era curiosidade. Não era preocupação. Era incômodo. O tipo de incômodo de quem tem algo no ambiente que não combina com a imagem que está tentando construir. Como uma mancha numa roupa clara que a pessoa fica olhando sem conseguir ignorar. Uma das amigas disse algo e inclinou levemente a cabeça na direção de Dona Silvia. Gisele respondeu com um comentário curto. Desta vez Mateus ouviu mais claramente. Ela não devia ter vindo. As palavras chegaram com uma clareza que ele não esperava. Simples. Diretas. Sem revestimento. Ela não devia ter vindo. Aquela mulher que havia lavado roupa para criar o filho que pagava por cada detalhe daquela festa. Que havia vendido marmita para garantir caderno novo por ano. Que havia perdido o movimento das pernas e ainda assim encontrado força para dizer eu ainda sou eu. Não devia ter vindo. Mateus não se moveu. Por fora, era o mesmo garçom de sempre, postura neutra, bandeja firme, rosto coberto pela máscara. Por dentro, algo havia se encerrado. Não com raiva. Não com explosão. Com aquela clareza fria e definitiva de quem finalmente para de duvidar de uma certeza que já estava lá faz tempo. Ele continuou observando por mais alguns minutos. Viu Gisele circular pelo ambiente com a mesma desenvoltura de antes. Viu ela abraçar uma amiga que estava indo embora. Viu ela pedir outra taça com um sorriso para o garçom ao lado, um garçom de verdade, que ela nem olhou nos olhos. E viu o momento em que ela pegou a taça cheia e começou a caminhar na direção do canto onde Dona Silvia estava, com um passo que não era o passo de quem vai cumprimentar. Mateus reconheceu aquele passo. Era o passo de quem decidiu alguma coisa. E o que veio a seguir mudou tudo. O salão estava no seu momento mais alto. Música, vozes, gargalhadas se misturando num volume que criava aquela bolha de ruído festivo onde tudo parece mais leve, mais permitido, mais distante das consequências. Era exatamente esse tipo de ambiente que deixava certos comportamentos acontecerem. Gisele caminhava com a taça de vinho na mão direita, o passo firme, o sorriso ainda no rosto, mas diferente agora. Havia algo por baixo daquele sorriso que Mateus nunca havia visto tão claramente antes. Uma intenção. Ele se moveu. Não em direção a ela. Ainda não. Se aproximou do lado, reposicionando como um funcionário que está recolhendo taças vazias, mantendo distância suficiente para não ser notado, mas perto o suficiente para ver cada detalhe. A bandeja estava firme nas mãos. Mas as mãos estavam tensas. Dona Silvia não havia percebido que Gisele se aproximava. Estava virada levemente para o lado, conversando com Márcia sobre algo que claramente agradava. Havia um brilho nos olhos dela, aquele brilho específico que aparecia quando ela estava contando alguma história do passado ou comentando algo que havia observado no ambiente. Márcia ouvia com atenção, como sempre fazia. As duas formavam uma ilha de simplicidade genuína no meio daquele oceano de aparências. Gisele chegou a menos de 2 metros. Parou. Por um segundo, apenas um segundo, ela ficou parada ali, olhando para Dona Silvia com aquela expressão que Mateus havia aprendido a ler naquela noite. Desprezo disfarçado de indiferença. E então ela abriu a boca. Dona Silvia, disse Gisele, com aquele tom de voz que usava quando queria parecer casual, mas estava no controle de cada palavra. A senhora está bem acomodada aqui no cantinho? A frase foi dita com leveza. Mas o cantinho carregava uma faca. Dona Silvia virou a cadeira levemente e olhou para ela. Tô ótima. Obrigada. Tá sendo uma festa bonita. Que bom, respondeu Gisele. E então virou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse verificando algo no ambiente atrás dela. Esse gesto, virar as costas para alguém que acabou de falar com você, mesmo que por um segundo, era o tipo de coisa que Gisele fazia sem pensar. Porque para ela, Dona Silvia não era alguém que merecia atenção total. Mateus viu. Márcia viu. E Dona Silvia, com aquela inteligência tranquila que tinha, sentiu. Então uma das amigas de Gisele se aproximou pelo lado, a Fernanda, a do cabelo curto, e disse algo no ouvido dela com um sorriso. Gisele riu. Aquele riso curto, compartilhado, de cumplicidade. E os 2 pares de olhos, os de Gisele e os de Fernanda, pousaram por um momento sobre Dona Silvia. Rápido, mas suficiente. Dona Silvia não era cega. Não era ingênua. Ela entendeu o que aquele olhar significava.
E Mateus viu o momento exato em que ela entendeu. Porque foi o momento em que ela parou de falar, baixou levemente os olhos, e juntou as mãos no colo com aquele gesto pequeno que era a única forma que ela tinha de se fechar um pouco para o mundo quando o mundo estava sendo cruel. O que aconteceu a seguir levou menos de 10 segundos. Mas ficou gravado como se tivesse durado 1 hora. Gisele voltou a atenção para Dona Silvia com um sorriso que não era sorriso. A senhora não quer nada? Água? Alguma coisa? Não precisa, minha filha. Tô bem. Tem certeza? Disse Gisele, e havia algo na voz agora, uma leveza que era quase performática, como quem está se divertindo com uma situação que só ela entende completamente. Porque a senhora parece um pouco deslocada aqui. A palavra caiu no ambiente como uma pedra jogada em água parada. Deslocada. Márcia ergueu os olhos imediatamente. Dona Silvia ficou absolutamente quieta por um segundo. E Fernanda, ao lado de Gisele, desviou o olhar com aquele desconforto de quem percebe que foi longe demais mas não vai recuar. Mateus sentiu algo subir pelo peito. Segurou. Dona Silvia respirou. E com uma dignidade que encheu o espaço inteiro ao redor dela, respondeu com uma voz que não tremia. Deslocada eu nunca fui, minha filha. Aprendi a me encaixar em qualquer lugar. Foi simples. Foi direto. E foi devastador, da forma mais silenciosa possível. Gisele não esperava a resposta assim. Por uma fração de segundo, o sorriso vacilou. Mas ela se recuperou rápido. Era boa nisso. E foi nesse momento, nessa recuperação rápida, que ela fez o que fez. Talvez para retomar o controle. Talvez porque o vinho havia derrubado o último filtro. Talvez porque havia uma plateia ao lado e ela precisava vencer aquele momento de alguma forma. Ela levantou levemente a taça. E virou. O vinho tinto escorreu devagar pela cabeça de Dona Silvia. O salão não parou completamente. Mas o raio de 5 metros ao redor daquela cena congelou. Dona Silvia levantou as mãos em direção ao rosto, um reflexo, o gesto de quem tenta se proteger quando já é tarde demais. O vinho escorria pelo cabelo grisalho, pelo rosto, pela blusa azul clara que ela havia escolhido com cuidado para aquela noite. Ela estava presa na cadeira. Não podia se levantar. Não podia se afastar. Não podia fazer nada além de estar ali, com as mãos levantadas e o vinho descendo pelo rosto. Márcia se levantou imediatamente, buscando um guardanapo, dizendo o nome de Dona Silvia com uma voz que tentava ser calma mas não conseguia completamente. Alguns convidados próximos olharam com choque. Outros desviaram, o reflexo de quem não quer se envolver. Gisele ficou parada, com a taça vazia na mão. E uma expressão que levou um segundo para encontrar o formato certo. Foi nesse segundo que o garçom colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima. Com cuidado. Sem pressa. Sem barulho. E começou a caminhar em direção ao centro daquela cena. Passo a passo. Sem desviar. Sem parar. Até chegar perto o suficiente para que todo mundo ao redor pudesse ver. E então levantou as 2 mãos. E retirou a máscara. O silêncio que se instalou naquele raio de metros foi de um tipo específico. Não era o silêncio de quem não entendeu. Era o silêncio de quem entendeu demais e ainda não conseguiu processar. A máscara estava na mão de Mateus. O rosto, aquele rosto que aparecia em revistas de negócios, em eventos do setor, em entrevistas sobre os maiores empreendedores do país, estava completamente exposto agora, sob a mesma luz dourada que Gisele havia escolhido com tanto cuidado para aquela festa. A ironia era quase cruel. Ela havia iluminado o ambiente para parecer perfeita. E acabará de iluminar a própria queda. Gisele não se moveu. Ficou parada com a taça vazia na mão, os olhos fixos naquele rosto, e por alguns segundos a expressão dela foi a coisa mais honesta que Mateus havia visto nela em todo o tempo que se conheciam. Choque puro. Sem filtro. Sem cálculo. Sem controle. Apenas o choque no de quem acaba de entender que o chão que estava pisando era, na verdade, uma armadilha. Ao redor, as conversas foram morrendo em ondas. Primeiro os mais próximos, depois os grupos ao lado, depois o ambiente inteiro, até que o jazz continuou tocando suavemente num silêncio de pessoas que haviam parado de existir por um momento. Todos olhavam. Para ele. Para ela. Para Dona Silvia, que estava com Márcia ao lado, limpando o rosto com o guardanapo, os olhos ainda brilhantes de algo que não era derrota. Mateus olhou para a mãe primeiro. Não disse nada. Apenas olhou,
com aquela comunicação silenciosa que existe entre pessoas que se conhecem fundo demais para precisar de palavras em todo momento. Dona Silvia o encontrou com o olhar, e fez um gesto mínimo com a cabeça, quase imperceptível, daquele tipo que diz eu tô bem sem abrir a boca. Ele respirou. Depois virou os olhos para Gisele. E caminhou até ela. Não havia raiva no passo dele. Não havia explosão, não havia grito, não havia nada do que aquela situação parecia pedir à primeira vista. Havia algo muito mais pesado do que raiva. Havia decisão. Mateus parou a menos de 1 metro de Gisele. Olhou para ela por um momento longo, o tempo suficiente para que ela entendesse que não havia saída daquele olhar. E então disse, com uma voz baixa que todo mundo ouviu porque todo mundo havia parado de respirar. Era só isso que eu precisava ver. Gisele abriu a boca. Mateus, eu posso explicar. Não precisa. 2 palavras. Ditas com uma calma que cortou mais do que qualquer grito poderia cortar. Ela fechou a boca. Mateus se virou para Ricardo, que havia se posicionado discretamente perto da entrada alguns minutos antes, porque Ricardo conhecia o patrão o suficiente para saber quando precisava estar pronto. Ricardo. Senhor, preciso que você ligue agora para o Dr. Henrique. Dr. Henrique era o advogado de Mateus havia 11 anos. Diga que preciso dele amanhã cedo. 1ª hora. Feito. Gisele deu um passo à frente. Mateus, pelo amor de Deus, você vai fazer uma cena aqui na frente de todo mundo por causa de um acidente? Ele virou o rosto para ela devagar. Acidente. Não foi uma pergunta. Foi uma repetição que continha tudo o que precisava ser dito. Gisele percebeu o erro tarde demais. Eu não quis dizer isso. Eu só. Você derramou vinho na cabeça da minha mãe. A voz continuava baixa, continuava controlada, mas havia algo por baixo dela que fazia o ambiente inteiro ficar quieto. Que está numa cadeira de rodas. Que não pode se levantar. Que não pode se defender. Que não fez absolutamente nada para merecer estar molhada num canto da festa que eu paguei. Cada frase foi dita devagar, com espaço entre uma e outra, como quem quer ter certeza de que cada palavra chegou. Fernanda, a amiga, tentou intervir com aquela voz de quem quer suavizar uma situação que já passou do ponto de suavização. Mateus, foi um mal-entendido, a gente tava. Com todo respeito, ele a interrompeu sem nem virar o rosto completamente para ela. Isso não é uma conversa sua. Fernanda recuou. Os outros convidados ficaram onde estavam. Ninguém saiu. Ninguém avançou. Era daqueles momentos em que as pessoas ficam paralisadas não por crueldade, mas porque o que está acontecendo é grande demais para sair de perto. Mateus voltou os olhos para Gisele. Você vai sair da minha casa agora. Vai buscar suas coisas amanhã, com hora marcada, acompanhada do Ricardo. Não vai entrar sem ele presente. Você tá sendo ridículo. Amanhã meu advogado vai entrar em contato. Ele não elevou a voz. Não precisou. Você assinou um contrato de namoro com cláusula patrimonial quando a gente começou a morar junto. Você sabe o que isso significa. O rosto de Gisele mudou. Porque ela sabia. Significava que não havia nada a dividir. Que o que era dele continuava sendo dele. Que os 2 anos de mansão, de viagens, de eventos e de cartão sem limite chegavam ao fim sem levar nada junto. Além disso, continuou Mateus, vou registrar um boletim de ocorrência. O que você fez com minha mãe tem nome jurídico. Vexação. Constrangimento. Meu advogado vai orientar sobre os próximos passos. Gisele ficou pálida. Você não vai fazer isso. Já decidi. Ela tentou mais uma vez. Os olhos marejaram. Mateus não soube dizer se era real ou calculado, e percebeu que já não importava. Mateus, por favor. Tudo que a gente construiu. Ele a interrompeu com uma gentileza que foi mais dura do que qualquer dureza. Você não construiu nada comigo, Gisele. Você viveu o que eu construí. Tem diferença. O ambiente ficou completamente quieto. Gisele não respondeu. Não havia resposta para aquilo. Mateus se virou, foi até a mãe, se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas e colocou a mão sobre a mão dela. Dona Silvia o olhou com aqueles olhos fundos que carregavam décadas de vida vivida de verdade. Tô bem, meu filho. Eu sei, disse ele. Mas eu não tô. E não vou fingir que tô. Ela apertou a mão dele. E dessa vez,
A luz estava nos olhos dela. Toda ela. A festa acabou naquela noite de um jeito que ninguém havia previsto. Não houve anúncio formal. Não houve pedido explícito para que as pessoas fossem embora. Mas o ambiente mudou de tal forma, tão rapidamente, que os convidados começaram a se despedir em silêncio, aos poucos, como quem sai de um lugar depois que a luz acende no meio da madrugada. O encanto havia quebrado. E quando o encanto quebra desse jeito, diante de todo mundo, sem possibilidade de edição, não tem como reconstituir. Gisele ficou parada no meio da sala por alguns minutos depois que Mateus foi até a mãe. Em volta dela, as pessoas se moviam. Alguns passavam sem olhar. Outros lançavam aquele olhar rápido de canto de olho, o mesmo tipo de olhar que ela havia lançado para Dona Sílvia durante toda a noite. A diferença é que agora era ela quem estava no lugar errado. Fernanda se aproximou dela com voz baixa. Vamos embora. Eu te levo. Gisele não respondeu imediatamente. Estava olhando para Mateus, que estava ajoelhado ao lado da cadeira de rodas da mãe, conversando com ela em voz baixa, com aquela atenção total que ele dedicava às pessoas que amava de verdade. Havia algo naquela cena que era difícil de encarar. Não pela culpa, Gisele ainda não havia chegado lá, mas pela clareza. Porque ficava muito evidente, olhando para aquele homem ao lado daquela mulher, o que havia de real naquele ambiente. E o quanto ela havia ficado de fora disso o tempo todo. Por escolha própria. Ela saiu sem se despedir de Mateus. Ricardo a acompanhou até a porta, não de forma agressiva, apenas presente, como havia sido orientado. Ela pegou a bolsa, colocou os ombros para trás com aquele reflexo de postura que havia se tornado automático ao longo dos anos, e saiu. O carro dela estava na entrada. Ela entrou. Fechou a porta. E ficou sentada ali por um tempo que não soube contar, olhando para o volante. Lá dentro da mansão, as luzes ainda estavam acesas. Lá dentro, Mateus estava cuidando da mãe. E ela estava do lado de fora. Tinha sido escolha dela chegar até esse ponto. Mas entender isso não tornava o lado de fora menos frio. Nos dias seguintes, o mundo de Gisele começou a desmontar de uma forma que ela não havia previsto. Ela havia calculado muita coisa ao longo de 2 anos. Havia administrado imagem, relacionamentos, posicionamento social com uma competência que muita empresa de comunicação invejaria. Mas havia deixado de calcular uma coisa fundamental. Que as mesmas pessoas que a admiravam no ambiente eram as mesmas que falariam sobre ela quando o ambiente mudasse. E falaram. Não foi uma campanha. Não foi deliberado. Foi simplesmente o jeito como funciona o tipo de círculo social que ela havia cultivado, baseado em aparência, em posição, em quem está em alta e quem está em baixa. Ela havia passado 2 anos sendo vista como a mulher do Mateus. Agora era a mulher que havia derramado vinho na cabeça de uma senhora cadeirante na frente de 40 pessoas. A narrativa se escreveu sozinha. Fernanda, que havia sido a mais próxima dela naquela noite, foi também a primeira a se distanciar. Não houve briga. Não houve conversa difícil. Houve apenas uma disponibilidade que foi diminuindo. Mensagens respondidas mais tarde. Convites que não vieram. Aquele silêncio específico de quem está se reposicionando sem querer assumir que está fazendo isso. As outras seguiram o mesmo padrão. Um a um, os nomes que compunham o círculo de Gisele foram ficando menos presentes. Porque círculos construídos em volta de status se desfazem quando o status vai embora. E o dela havia ido embora naquela noite, no momento em que a máscara foi retirada, não a de Mateus, mas a dela. O boletim de ocorrência foi registrado conforme Mateus havia dito. O Dr. Henrique orientou sobre os procedimentos. Havia documentação suficiente, depoimentos de funcionários presentes, incluindo Márcia, e relatos de convidados que haviam testemunhado a cena. A situação se enquadrava juridicamente como constrangimento ilegal e vias de fato. Gisele recebeu a notificação formal alguns dias depois. Foi o momento em que o choque real chegou. Não o choque da festa, aquele havia sido imediato, emocional, ainda envolto na névoa do vinho e da adrenalina. Este era o choque frio e concreto do papel com carimbo. Das consequências reais. Do nome dela escrito num documento que não era convite de evento nem contrato de parceria. Ela contratou um advogado. Tentou construir uma narrativa de acidente, de mal-entendido, de momento isolado sem intenção. Mas os depoimentos eram consistentes. E Mateus não recuou. Enquanto isso, dentro da mansão,
a vida seguia de um jeito diferente. Mais simples. Mais quieto. Mateus havia pedido para que Dona Sílvia ficasse na mansão por um tempo, não por necessidade prática, mas porque queria tê-la perto. Queria acordar e saber que ela estava do outro lado do corredor. Queria almoçar junto, ouvir as histórias dela, deixar o tempo passar sem pressa. Dona Sílvia aceitou com aquela graça simples que tinha para aceitar as coisas que vinham do filho com amor. Nas manhãs, ela ficava na varanda com o café. Observava o jardim. Às vezes lia. Às vezes ficava em silêncio com aquela qualidade de silêncio que só as pessoas verdadeiramente tranquilas conseguem ter. Mateus a via assim e pensava em tudo que aquela mulher havia carregado na vida sem nunca perder o eixo. E pensava também em como havia chegado tão perto de deixar outra pessoa ocupar um espaço que nunca havia sido para ela. Numa tarde, Dona Sílvia o chamou pela varanda. Ele foi. Ela estava com o olhar no jardim, as mãos no colo, aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que ficou guardado por um tempo. Você sabia antes da festa, não sabia? Mateus sentou na cadeira ao lado dela. Eu suspeitava. Por que não falou comigo? Porque eu precisava ter certeza. Não queria te machucar com uma suspeita. Ela ficou em silêncio por um momento. Ela me machucou de qualquer forma. Eu sei, mãe. Me desculpa. Dona Sílvia virou o rosto para ele. Não precisa se desculpar. E então, com aquele sorriso que carregava décadas de sabedoria simples, você fez certo. Às vezes a gente precisa ver com os próprios olhos para ter coragem de agir. Mateus olhou para a mãe. E pela primeira vez em muitos dias, respirou de verdade. 3 semanas depois daquela noite, Mateus convocou uma reunião. Não foi no escritório da construtora. Não foi numa sala de conferência com projetor e apresentação preparada. Foi na própria mansão, numa tarde de quarta-feira, com um grupo pequeno e específico de pessoas. O Dr. Henrique, 2 arquitetos de confiança, a diretora de uma ONG parceira que ele conhecia há anos, e Ricardo. Dona Sílvia estava na varanda quando eles chegaram. Mateus a chamou para participar. Ela entrou na sala com Márcia, olhou ao redor para aqueles rostos que não conhecia e perguntou com aquela franqueza direta que tinha. O que está acontecendo? Eu vou te contar, disse Mateus. Mas primeiro quero que você ouça junto comigo. Ele havia tomado a decisão alguns dias antes. Não foi um impulso. Não foi uma reação emocional ao que havia acontecido na festa. Foi algo que havia começado a se formar muito antes. Talvez desde a noite em que ficou na varanda sozinho depois da conversa com Gisele sobre o episódio do copo de suco. Talvez desde antes ainda. A mansão era grande demais para uma pessoa só. Sempre havia sido. Mateus havia comprado aquele móvel no momento em que achava que o tamanho do espaço dizia algo sobre o tamanho do que havia construído. E dizia, de certa forma. Mas com o tempo foi percebendo que espaço vazio não é conquista, é só espaço vazio. Ele não precisava de uma mansão. Mas conhecia muita gente que precisava muito mais do que ele de um lugar como aquele. O plano era concreto, detalhado, pensado com a mesma objetividade que ele aplicava aos projetos da construtora. A mansão seria reformada e transformada num centro de reabilitação para pessoas com deficiência física, com foco especial em pacientes em recuperação pós-acidente, como havia sido o caso de Dona Sílvia. Haveria espaço para fisioterapia, hidroterapia, acompanhamento psicológico, adaptação para a vida independente. Uma ala residencial para casos que precisassem de acompanhamento prolongado. Um jardim adaptado, acessível em todos os pontos, onde as pessoas pudessem simplesmente existir sem obstáculo. A construtora de Mateus bancaria a reforma e a estrutura inicial. A ONG parceira assumiria a gestão. Um fundo de manutenção seria estabelecido com parte dos lucros anuais da empresa. Era um projeto real. Com nome, com prazo, com orçamento. E tinha um nome já escolhido. Quando Mateus anunciou o nome do centro para as pessoas na sala, houve um silêncio. Depois o Dr. Henrique, que era homem de poucas palavras e nenhum sentimentalismo aparente, tirou os óculos e os limpou com uma lentidão que claramente não tinha nada a ver com os óculos. O nome era simples. Centro Sílvia. Dona Sílvia ficou completamente quieta por um momento. Mateus a olhou. Mãe. Ela não respondeu de imediato. Estava com os olhos no colo, as mãos juntas, e havia um tremor pequeno no queixo que ela claramente estava tentando controlar. Você não precisa fazer isso, disse ela, com a voz levemente diferente. Eu sei que não preciso,
Respondeu ele. Eu quero. Ela levantou os olhos. E daquela vez não conteve. Chorou com aquela contenção de quem passou a vida inteira aprendendo a não depender do choro, lágrimas que desciam em silêncio, sem drama, sem pedido de atenção. Mateus foi até ela, ajoelhou ao lado da cadeira e ficou ali, como havia ficado tantas outras vezes. Como sempre ficaria. A reforma começou 6 semanas depois. A mansão foi esvaziada com cuidado, os móveis de valor foram doados, parte para instituições, parte para familiares. O que havia de pessoal foi guardado. O que havia de Gisele, algumas peças decorativas que ela havia trazido, roupas que ainda estavam no armário, objetos que haviam ficado para trás, foi embalado e enviado para o endereço que o advogado dela havia fornecido. Mateus não guardou nada daquilo. Não havia o que guardar. Durante os meses de obra, Dona Sílvia foi a presença mais constante no canteiro. Não de forma protocolar. Ela não estava lá para inauguração ou foto. Estava lá porque queria ver. Porque havia algo naquele projeto que a tocava de um jeito que ela não conseguia ficar distante. Conversava com os arquitetos sobre as adaptações. Sugeria detalhes que vinham da experiência de quem vive numa cadeira de rodas. A altura de um balcão, a inclinação de uma rampa, o espaço de manobra num banheiro. Os arquitetos anotavam tudo. E iam ajustando. O projeto foi ficando melhor a cada conversa. A notícia do Centro Sílvia chegou ao público de forma discreta. Não houve press-release, não houve campanha de imagem. Mateus havia pedido especificamente isso. Uma nota simples, objetiva, anunciando a conversão da mansão e o propósito do espaço. Mas a história se espalhou do jeito que histórias verdadeiras se espalham. Alguém que havia estado na festa naquela noite comentou com alguém. Esse alguém comentou com outro. Uma jornalista que cobria terceiro setor ouviu por um caminho lateral e pediu uma entrevista. Mateus concedeu uma, curta. Não falou de Gisele. Não falou da festa. Não falou de nada que fosse sobre ele. Falou sobre a mãe. Sobre o que ela havia ensinado sem nunca abrir um livro de pedagogia. Sobre o que significa construir algo com dignidade. Sobre o que ele havia aprendido observando uma mulher atravessar as coisas mais difíceis da vida sem perder a essência. A entrevista foi publicada. E algo naquelas palavras tocou gente que ele nunca imaginou alcançar. Gisele viu a entrevista. Não foi difícil encontrar, estava circulando em vários cantos. Ela leu em silêncio, sozinha no apartamento que havia alugado depois de sair da mansão. Um apartamento menor, num bairro diferente, com uma vida que havia encolhido consideravelmente nos últimos meses. O processo jurídico havia sido encerrado com o acordo. Ela havia reconhecido formalmente o constrangimento causado e se comprometido com medidas que o advogado havia estipulado. O círculo social havia se reorganizado sem ela no centro. Os convites haviam parado. O nome dela havia saído das listas. E o processo que havia durado semanas havia custado mais do que dinheiro. Havia custado narrativa que ela havia passado anos construindo. Ela olhou para a foto que acompanhava a entrevista. Era Mateus ao lado de Dona Sílvia, na frente da entrada do centro, durante uma das visitas à obra. Ele estava de pé. Ela estava na cadeira. Os dois olhavam para a câmera com aquela expressão de pessoas que estão exatamente onde precisam estar. Gisele fechou a página. E ficou em silêncio com o peso específico de quem entende, tarde demais, o que perdeu. Não o homem. Não a mansão. Não o status. Mas a chance de ter sido uma pessoa melhor quando ainda havia tempo. O Centro Sílvia foi inaugurado numa manhã de sol. Sem grande cerimônia. Sem discurso longo. Mateus disse poucas palavras, agradeceu as pessoas que haviam tornado possível e abriu as portas. Os primeiros pacientes chegaram naquela mesma semana. E Dona Sílvia, a mesma mulher que havia sido humilhada num canto de uma festa, que havia recebido vinho na cabeça diante de 40 pessoas, que havia juntado as mãos no colo quando o mundo foi cruel, estava lá para receber cada um deles. Com aquele sorriso que nunca havia precisado de aprovação para existir. Com aquela luz nos olhos que nenhuma taça de vinho tinha conseguido apagar. Respeitada. Valorizada. Admirada. Exatamente como sempre deveria ter sido. E enquanto aquela manhã de sol entrava pelas janelas adaptadas do centro, iluminando rostos de pessoas que haviam chegado carregando histórias pesadas e encontrado um lugar que as recebia com dignidade, Mateus ficou parado na entrada por um momento. Olhou para a mãe.
Olhou para o espaço que havia nascido da dor de uma noite e se transformado em algo que ia durar muito além dela. E entendeu, com aquela clareza que só vem quando a gente finalmente age de acordo com o que acredita, que algumas perdas são, na verdade, o começo de tudo que deveria ter existido desde o início. A mansão havia virado lar. Não o dele. De quem precisava. E era exatamente isso que precisava ser. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama.